Bem-vindos ao próximo episódio do Entre Linhas e Leis. No episódio anterior, exploramos como Italo Svevo antecipou a crise do sujeito jurídico moderno através da consciência neurótica de Zeno Cozzini. Hoje, avançamos nossa análise do tema subjetividade, norma e instituição através de uma obra que, à primeira vista, pode parecer distante do universo jurídico, mas que, na verdade, oferece uma das mais penetrantes críticas ao sistema legal e social do período entre guerras. Mr. Dalloway, publicado por Virginia Woolf em 1925, transcorre um único dia, uma quarta-feira de junho de 1923, na vida de Clarissa Dalloway, uma senhora da alta sociedade londrina que prepara uma festa em sua casa. Mas esse dia, aparentemente banal, funciona como uma lente através da qual Woolf examina as estruturas de poder, as hierarquias sociais e os mecanismos de controle que organizam a sociedade britânica pós-Primeira Guerra Mundial. A obra revela como o direito formal é apenas a ponta de um iceberg muito mais complexo de normas, convenções e pressões sociais que determina a experiência vivida dos indivíduos. Para compreendermos as dimensões jurídicas da obra, precisamos situá-la no contexto específico da Grã-Bretanha de 1923. O país emergia da Primeira Guerra Mundial, profundamente transformado não apenas economicamente, mas também juridicamente e socialmente. O conflito havia produzido uma geração de homens traumatizados, os chamados Shell Shocked, que desafiavam as categorias tradicionais do direito penal e civil. Como responsabilizar juridicamente indivíduos cujas faculdades mentais haviam sido alteradas pela experiência da guerra? A lei britânica da época ainda operava com conceitos vitorianos de responsabilidade individual, mas a realidade social exigia novas formas de compreensão e tratamento do trauma. O Defense of the Real Act, aprovado durante a guerra, havia expandido dramaticamente os poderes do Estado, criando precedentes para intervenções governamentais que permaneciam ativos no período pós-guerra. A sociedade britânica precisava lidar simultaneamente com o retorno de milhares de veteranos traumatizados e com a manutenção de uma ordem social que havia sido profundamente abalada. Virginia Woolf capta essa tensão através da figura de Septimus Smith, jovem veterano que sofre de severa neurose da guerra. Septimus representa milhares de homens que retornaram do conflito incapazes de se reintegrar à sociedade civil, mas para os quais o sistema jurídico e médico britânico não tinha respostas adequadas. A experiência desses homens expunha as limitações de um ordenamento jurídico construído sob premissas de racionalidade e controle individual que a guerra havia tornado obsoletas. Um dos aspectos mais penetrantes da crítica jurídica de Virginia Woolf emerge na representação dos médicos que tratam Septimus como Dr. Holmes e William Bradshaw, que não são apresentados como figuras neutras ou benevolentes, mas como agentes de um sistema de controle social que opera através da medicalização do desvio. Quando Septimus demonstra comportamentos que desafiam as normas sociais, sua recusa em melhorar suas visões, sua incapacidade de funcionar como um cidadão produtivo, os médicos intervêm não para curá-lo, mas para normalizá-lo. Sir William Bradshaw personifica o que Virginia Woolf chama de proporção, ou seja, um conceito que funciona como metáfora para os mecanismos através dos quais a sociedade burguesa impõe conformidade. Bradshaw não faz apenas o diagnóstico de doenças mentais. Ele identifica e busca corrigir desvios em relação às expectativas sociais de comportamento masculino, produtividade econômica e estabilidade familiar. Suas decisões médicas têm força jurídica. Ele pode ordenar internamentos compulsórios, separar famílias, determinar a perda de direitos civis. A genialidade de Virginia Woolf está em mostrar como esse poder médico-jurídico se exerce de forma aparentemente benevolente. Bradshaw não prende Septimus, ele o trata. Não o condena, ele o cura. Mas o resultado é o mesmo, a eliminação de um indivíduo que não consegue se adaptar às exigências da ordem social burguesa. O suicídio de Septimus, saltando da janela para evitar a internação forçada, representa uma forma desesperada de resistência a um sistema que nega a sua subjetividade e experiência. Virginia Woolf revela como o discurso médico se torna uma extensão sofisticada do controle jurídico, operando através da patologização do comportamento que anteriormente seriam simplesmente criminalizados ou moralmente condenados. Septimus não vai preso por sua incapacidade de trabalhar ou por seus comportamentos estranhos. Ele é diagnosticado e tratado, o que representa uma forma ainda mais totalitária de controle social.
A estrutura dual da narrativa, alternando entre Clarissa Dalloway e Sétimo Smith, permite a Virginia Woolf explorar como classe social determina experiências completamente diferentes do sistema jurídico e médico. Clarissa, esposa de um membro do parlamento, vive protegida por uma rede de privilégios que a torna praticamente imune às formas mais brutais de controle estatal. Mesmo suas excentricidades e momentos de instabilidade emocional são interpretados como refinamento aristocrático. Sétimo, por outro lado, é filho de uma família trabalhadora de Stroud, que veio para Londres trabalhar como balconista antes da guerra. Sua classe social o torna vulnerável de formas que Clarissa jamais experimentará. Quando demonstra sinais de perturbação mental, não há redes de proteção social ou familiar que possam intervir. Ele não pode pagar por tratamento médico privado de qualidade, não tem conexões sociais que possam influenciar seu tratamento, não possui os recursos culturais necessários para negociar com o sistema médico-jurídico. A diferença se manifesta de forma particularmente clara na relação que cada personagem estabelece com as autoridades. Clarissa circula naturalmente pelos corredores de poder, seu marido está no parlamento, ela conhece políticos e juízes, sua casa é frequentada por membros da elite dirigente. Para ela, a lei é uma abstração distante que raramente interfere em sua vida cotidiana. Sétimo, ao contrário, experimenta o peso total do aparato estatal. Médicos que podem interná-lo à força, autoridades que questionam sua sanidade, um sistema que pode privá-lo de liberdade em nome de seu próprio bem. Virginia Woolf mostra como as mesmas instituições jurídicas e médicas operam de forma completamente diferente dependendo da classe social dos indivíduos envolvidos. A justiça britânica, teoricamente cega e universal, na prática reproduz e amplifica as desigualdades sociais existentes. O direito formal proclama igualdade, mas o direito vivido é profundamente estratificado. Embora Mrs. Dalloway tenha sido publicado em 1925, 3 anos após a conquista do sufrágio feminino parcial na Grã-Bretanha, Virginia Woolf explora como a cidadania feminina permanecia profundamente limitada pelas estruturas jurídicas e sociais patriarcais. Clarissa Dalloway é identificada exclusivamente através de seu status marital. Ela é Mrs. Dalloway, definida juridicamente pela relação com o marido. Sua individualidade legal é subsumida na personalidade jurídica do cônjuge. A festa que Clarissa organiza não é apenas um evento social, é uma performance de seu papel dentro da economia política da elite britânica. Como esposa de um político, ela está encarregada de criar e manter as redes sociais que sustentam o poder de seu marido. Seu trabalho doméstico e social é essencial para o funcionamento do sistema político, mas permanece juridicamente invisível e economicamente não reconhecido. Virginia Woolf revela como as convenções sociais funcionam como sistema normativo paralelo ao direito formal, governando o comportamento feminino através de mecanismos mais sutis, mas não menos eficazes. Clarissa não é formalmente impedida de trabalhar fora de sua casa ou de participar da vida pública, mas uma rede complexa de expectativas sociais, pressões familiares e convenções culturais a confinam a um papel específico. O direito liberal formal proclama a igualdade dos sexos, mas as estruturas informais de poder mantêm as hierarquias tradicionais. A memória que Clarissa guarda de Sally Seton, sua amiga da juventude, que representava possibilidades de vida mais livres e não convencionais, funciona como lembrança de caminhos não tomados, de formas de existência feminina que as estruturas sociais tornaram impossíveis. Sally havia desaparecido de sua vida não por decisão pessoal, mas porque as pressões sociais para a conformidade matrimonial eram irresistíveis. Uma das contribuições mais significativas de Mrs. Dalloway para a compreensão jurídica é a sua demonstração de como o controle social se exerce muito mais através de mecanismos informais do que através da lei formal. A Londres de Virginia Woolf é governada por um sistema complexo de convenções, expectativas e pressões sociais que raramente aparecem nos códigos legais, mas que determinam, de forma decisiva, o comportamento individual. A própria festa de Clarissa funciona como ritual de reafirmação da ordem social. Através dos convites enviados, dos convidados aceitos ou rejeitados, das conversas permitidas e proibidas, se reproduzem e legitimam as hierarquias que organizam a sociedade britânica. Não há leis que obriguem as pessoas a participar desses rituais, mas a exclusão social que resulta de sua recusa é uma forma de sanção tão eficaz quanto qualquer punição legal. Virginia Woolf mostra como esse sistema de controle informal opera de forma particularmente eficaz, porque é internalizado pelos próprios indivíduos. Clarissa não obedece a comandos externos quando organiza sua festa segundo as convenções sociais apropriadas.
Ela age movida por desejos e valores que foram moldados pela socialização burguesa. O poder se torna mais eficiente quando deixa de ser exercido externamente e passa a ser auto-aplicado. A crítica de Virginia Woolf antecipa desenvolvimentos teóricos posteriores sobre como o poder moderno opera através de produção de subjetividades conformes ao invés de simplesmente reprimir comportamentos desviantes. O sistema jurídico formal funciona como última instância de um aparato muito mais amplo de normalização social que inclui a família, a escola, a medicina, a imprensa e as convenções culturais. Assim como a consciência de Zeno, encontramos em Mises Dalloway uma tensão fundamental entre o tempo linear do direito e a temporalidade complexa da existência subjetiva. O direito opera com cronologias precisas. Contratos têm prazos definidos, crimes prescrevem em períodos determinados, processos seguem trâmites temporais rigorosos. Mas a consciência dos personagens de Virginia Woolf funciona de forma completamente diferente. O presente narrativo de Clarissa, as poucas horas em que ela prepara sua festa, é constantemente invadido por memórias que ressignificam eventos passados e por antecipações que projetam cenários futuros. O tempo psicológico não é linear, mas estratificado, onde diferentes camadas temporais coexistem simultaneamente. Essa temporalidade subjetiva coloca em questão conceitos jurídicos fundamentais, como causalidade, responsabilidade e reparação. Para Sétimos, traumatizado pela guerra, a temporalidade se fragmenta completamente. Passado e presente se confundem, os mortos continuam presentes, o futuro se torna impensável. Como aplicar conceitos como reabilitação, ressocialização ou mesmo punição a um sujeito cuja experiência temporal foi destroçada pelo trauma? O direito pressupõe continuidade biográfica, mas a guerra produziu subjetividades fragmentadas que desafiam essas premissas. Virginia Woolf sugere que a inadequação do sistema jurídico para lidar com questões como trauma de guerra não é apenas uma falha técnica que pode ser corrigida através de reformas legislativas. É uma inadequação fundamental que deriva da incompatibilidade entre a lógica temporal do direito e a complexidade da experiência humana. Embora Mises Dalloway se passa inteiramente em Londres, a presença do Império Britânico permeia toda a obra através de referências sutis, mas sistemáticas. O marido de Clarissa trabalha em questões relacionadas à administração colonial, os convidados de sua festa incluem funcionários imperiais, a riqueza que sustenta o estilo de vida da elite londrina deriva em grande medida da exploração colonial. Virginia Woolf revela as contradições de um sistema jurídico que proclama princípios universais de justiça e igualdade, enquanto simultaneamente sustenta um império baseado na dominação racial e na exploração econômica. A cidadania britânica, com todos os seus direitos e garantias, é um privilégio que se define por exclusão pela negação desses mesmos direitos às populações colonizadas. A própria Londres, que serve de cenário para o romance, foi construída com riquezas extraídas dos territórios coloniais, mas essa origem é cuidadosamente apagada da consciência da elite metropolitana. Os personagens de Virginia Woolf desfrutam dos benefícios materiais do imperialismo, enquanto cultivam uma imagem de si mesmos como defensores da civilização e dos valores humanitários. Essa crítica implícita ao imperialismo se conecta com a análise que Woolf faz das hierarquias domésticas. As mesmas estruturas mentais que justificam a dominação colonial operam internamente para legitimar a subordinação de classe e gênero. O direito imperial e o direito doméstico são faces de um mesmo sistema de dominação que se apresenta como natural e benevolente. O suicídio de Sétimos Smith representa o momento mais radical da crítica jurídica de Virginia Woolf. Confrontado com a perspectiva de internamento compulsório, Sétimos escolhe a morte como única forma disponível de resistência ao sistema que nega completamente sua subjetividade e experiência. Seu ato final não é patológico ou irracional, é uma resposta lúcida a uma situação onde todas as alternativas foram eliminadas. O direito britânico da época ainda considerava o suicídio como crime, embora raramente processasse tentativas fracassadas. Mais importante, o sistema jurídico não reconhecia o suicídio como forma legítima de protesto ou resistência política. Para as autoridades, a morte de Sétimos reafirma apenas a necessidade de intervenção médica mais precoce e eficaz. Sua crítica radical ao sistema é transformada em sintoma patológico. Virginia Woolf sugere que uma sociedade onde os canais normais de dissensão e resistência foram bloqueados, o suicídio pode representar a única forma disponível de afirmação da autonomia individual.
Sétibus prefere a morte e a submissão completa a um sistema que o considera incapaz de tomar decisões sobre sua própria vida. A notícia da morte de Sétibus chega à festa de Clarissa através de comentários casuais, sendo rapidamente absorvida e neutralizada pela dinâmica social. O sistema demonstra como a sua capacidade de incorporar até mesmo a formas mais extremas de resistência, transformando-as em curiosidades ou tragédias pessoais que não questionam suas estruturas fundamentais. A festa de Clarissa funciona como uma espécie de tribunal social, onde reputações são julgadas, alianças são formadas ou desfeitas, e a hierarquia social é reafirmada através de rituais aparentemente inocentes. Os convidados não apenas socializam, eles participam de um processo complexo de avaliação mútua que tem consequências materiais reais para suas vidas. Peter Walsh, que retorna da Índia para a festa, é submetido a um julgamento informal sobre sua adequação aos padrões da sociedade britânica. Suas aventuras coloniais são avaliadas segundo critérios de respeitabilidade e sucesso que determinam seu status social e suas possibilidades matrimoniais. Não há tribunal formal, mas o julgamento é real e suas consequências são duradouras. A dinâmica da festa revela como o poder social se exerce através de mecanismos aparentemente consensuais, mas profundamente coercitivos. Os convidados participam voluntariamente, mas sua presença é simultaneamente obrigatória se quiserem manter sua posição social. Eles conversam livremente, mas dentro de limites rigorosamente definidos pelas convenções de classe. Virginia Woolf mostra como esses tribunais sociais informais são frequentemente mais eficazes que o sistema jurídico formal na manutenção da ordem social. A exclusão social pode ser mais devastadora que a prisão, a perda da reputação mais duradoura que uma condenação criminal. Mrs. Dalloway oferece lições fundamentais sobre como a literatura pode iluminar dimensões da experiência jurídica que permanecem invisíveis aos estudos puramente dogmáticos ou sociológicos. Virginia Woolf não discute leis específicas ou casos jurídicos concretos, mas revela como o direito se articula com outras formas de poder social para produzir sujeitos conformes às exigências da ordem burguesa. A técnica do fluxo de consciência permite a Virginia Woolf explorar como as normas jurídicas e sociais são internalizadas pelos indivíduos, tornando-se parte de sua estrutura mental e emocional. Clarissa não obedece externamente às convenções sociais. Ela as deseja, as valoriza, as considera naturais e necessárias. O poder se torna mais eficiente quando deixa de ser imposto externamente e passa a ser auto-aplicado. A obra demonstra como questões aparentemente técnicas, como os critérios para internamento psiquiátrico ou procedimentos médico-legais para tratamento de veteranos traumatizados, são, na verdade, questões políticas fundamentais que envolvem concepções sobre autonomia individual, responsabilidade social e os limites legítimos do poder estatal. As questões que Virginia Woolf explora em Mrs. Dalloway mantêm relevância dramática para o direito contemporâneo. A tensão entre saúde mental e responsabilidade jurídica continua sendo um dos problemas mais complexos enfrentados pelos sistemas legais modernos. A medicalização crescente de comportamentos desviantes levanta questões similares àquelas que a obra aborda sobre os limites entre tratamento médico e controle social. A crítica de Virginia Woolf aos mecanismos informais de controle social antecipa desenvolvimentos contemporâneos sobre como o poder se exerce através de redes complexas que incluem mídia, tecnologia, mercado e instituições culturais. O direito formal continua sendo apenas uma dimensão de um aparato muito mais amplo de normalização social. As questões de classe e acesso diferenciado à justiça que a obra explora permanecem centrais para qualquer análise crítica do direito contemporâneo. A igualdade formal perante a lei continua sendo desmentida pelas desigualdades materiais que determinam experiências completamente diferentes do sistema jurídico. Mrs. Dalloway nos oferece uma compreensão sofisticada de como o direito funciona não apenas através de suas instituições formais, mas como parte de uma rede complexa de mecanismos de controle social que inclui medicina, convenções culturais, pressões econômicas e dinâmicas familiares. A obra revela como questões aparentemente técnicas, como critérios de internamento psiquiátrico ou procedimento de tratamento médico, são na verdade questões políticas fundamentais sobre os limites do poder estatal e a natureza da autonomia individual. Virginia Woolf antecipa muitos dos debates contemporâneos sobre biopolítica, governamentalidade e as formas sutis através das quais o poder moderno molda subjetividades ao invés de simplesmente reprimir comportamentos. Para estudantes e profissionais do direito,
a obra oferece uma perspectiva crítica essencial sobre como as instituições jurídicas operam dentro de contextos sociais mais amplos e como sua eficácia depende de sua articulação com outras formas de poder social. No próximo episódio, continuaremos nossa exploração dessas questões, onde veremos como a filosofia existencialista problematiza ainda mais as bases tradicionais de responsabilidade jurídica e da ordem social burguesa. Até lá, convido vocês a lerem Mr. Dalloway com atenção especial para como Virginia Woolf revela as dimensões jurídicas e políticas escondidas na aparente normalidade da vida social. Entre as linhas de sua prosa modernista, encontramos uma das mais penetrantes críticas ao direito liberal que a literatura do século XX nos oferece. Obrigado e até a próxima.